Muita alegria que hoje, no dia 29 de outubro de 2024, nós vamos esclarecer um assunto muito importante que está em Romanos capítulo 10, o verso 4. O fim da lei é Cristo, de acordo com esse verso. Mas o que isso significa, né? Existem pessoas aí pegando esse texto isolado do contexto, isolado do que a Bíblia já explica sobre a lei e sobre a salvação de Cristo, sobre a justificação, né? E levam pessoas com esse texto isolado, com um falso entendimento desse texto, do que ele significa, levam pessoas para a perdição, cumprindo o que está em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16, fala que pessoas, né, pegam nas epístolas de Paulo coisas difíceis de entender, né, que os ignorantes deturpam, como também deturpa as demais escrituras. Para quê? Para a sua própria destruição. Então você não pode ser destruído, você precisa da luz do evangelho. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Né? Eu vi um post aí do Wagner Omos, né? Um amigo meu, né? Uma pessoa que eu creio ser sincero, mas que está sendo enganado e está levando esse engano para outras pessoas, né? Foi corrompido com esse engano e agora está corrompendo outras pessoas, então a gente precisa parar com isso e precisa esclarecer o que realmente significa Romanos capítulo 10, verso 4. Para você entender um texto, você tem que focar em duas coisas. A palavra principal, né, que você está ali tendo dificuldade ou quer explicar, né, dificuldade de entender ou quer explicar, que aqui no caso é o fim, né, o fim e a lei. Então essas duas palavras a gente vai trabalhar o que significa aqui o fim e a lei, né, porque Cristo a gente já sabe o que significa. Mas o foco aqui é o fim, que ele destrói a lei, né, que ele acaba com a lei. E as pessoas se interpretam dessa maneira. Só que, para começar, eu já vou desmistificar esse engano, mostrando para você o que está em Romanos, capítulo 3, que é no mesmo livro aí, o verso 31. Porque aqui conclui, né? Paulo aqui em Romanos 3, 31, ele conclui. Ele fala o que ele quer dizer com toda essa metodologia de ensino, de como ele fala da lei, da justiça, da graça, da fé. Então, falando de tudo isso, é o que ele faz na sua carta aqui aos Romanos, né? Várias vezes ali, ele, de maneiras diferentes, ele tenta fazer as pessoas entender o que é salvação, como ser salvo. E aqui no capítulo 3, ele faz uma conclusão. Depois de explicar, né, de uma maneira bem ampla no capítulo 3, ele explica qual é o fim. Porque lá no capítulo 10 também fala do fim. Então aqui a gente vai ver qual conclusão que ele chegou, né? Porque no verso 28, antes aqui, também ele parece concluir a mesma coisa lá de Romanos 10, 4. E aqui diz assim, 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então ele também está excluindo, né? Pegando isoladamente o texto, lendo assim o texto, levando ele literalmente, sem analisar o contexto, sem avaliar nada da Bíblia, do que é lei, do que como que salva, como que não salva, a gente interpreta com esse texto isolado de que não tem lei na salvação, né? Ou seja, realmente aboliu a lei, destruiu a lei. Mas a gente não pode ler um texto e fechar a Bíblia. A gente tem que deixar a própria Bíblia interpretar, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. Então é ele que interpreta. Então como que Paulo, que tinha a palavra de Deus na sua mente pelo Espírito Santo, interpretou o que ele mesmo escreveu? Romanos 3, 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Opa! Anulamos a lei pela fé? Vou ler de novo. E aí? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, a lei, ela é confirmada. Você precisa entender a conclusão de Deus, de tudo que Deus passou para Paulo, para ele explicar para as pessoas sobre a salvação. A conclusão de Deus não foi que a lei foi destruída, como os evangélicos estão falando por aí, como o Wagner Omos está falando por aí. A lei é confirmada, ou seja, ela é um fruto da fé. Quando você recebe a fé,
quando você tem a obediência a Cristo, a obediência ao Evangelho, você recebe a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus, ela foi dada para a vida. Olha só no Romanos capítulo 7, verso 10. E o mandamento que me fora para a vida. Então lá no início, quando Adão e Eva não tinham pecado, o mandamento mantinha eles vivos. Quando você lê a Bíblia, você vê que os anjos obedecem os mandamentos, né? Lá em Salmos, Davi declarou isso, que os anjos são fiéis aos mandamentos de Deus. Eles, por obedecer à lei, eles se mantêm vivos, né? Salvos não precisa, mas vivos. Então, o universo vive mediante a lei de Deus, mediante a lei do seu amor, né? A lei que, de acordo com 1 João, capítulo 5, verso 3, é o amor de Deus, né? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, está falando: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Não está falando do mandamento de Cristo, está falando do mandamento do Pai, de Deus, né? Que foi dado a Moisés no Monte Sinai. Então esse é o amor. Quando está lá Paulo defendendo que tudo vai perecer, tudo vai se acabar, né? Mas a única coisa que vai subsistir é o amor, ele está falando da lei de Deus. Quando nós formos de volta para o paraíso, né? Para a eternidade, então nós vamos voltar para a lei que dá vida, entendeu? Essa lei mantém o universo vivo, ok? Então, explicado isso, agora a gente vai voltar lá para Romanos 10, para a gente mostrar isso para você em Romanos 10. Tudo isso que eu expliquei para você com a Bíblia, eu vou explicar lá em Romanos 10, ok? Romanos 10, você, como eu disse no início, tem que se atentar para o fim e para a lei. Só que antes do fim da lei, tem aqui um porquê. Olha só, verso 4 do capítulo 10 de Romanos. Porque o fim da lei. Então tem um porquê. Então, se tem um porquê ali, ele está explicando algo que foi dito nos 3 primeiros versos. E o que ele disse? Ele falou do desentendimento ou da não compreensão do povo judeu. O povo judeu não compreendia. Então, o primeiro detalhe que ele explicou aqui nos 3 primeiros versos, né, é que o povo judeu não compreendia. Não tinha entendimento. Está no verso 2 isso, né? Porém, não com entendimento. Eles tinham zelo de Deus, mas sem entender. Então, eles eram loucos, né? Cego guiando cego. Então, eles não entendiam. Tá? O verso 3 fala: desconhecendo a justiça de Deus. O que era essa falta de entendimento? Eles não conheciam a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela pode ser 2 coisas. Ela é a lei dele e ela é a palavra. São as 2 coisas, entendeu? Cristo, ele é um com o Pai, né? Então ele pode nos levar para Deus, ele pode nos levar para a lei que é Deus. Mas o povo judeu não tinha nem Deus Pai, nem Cristo. Eles não tinham nem a justiça da lei e nem a justiça da palavra, do Evangelho, de Cristo. Entendeu? Então é isso que está dizendo o texto aqui. Eles desconheciam a justiça de Deus, que aqui representa a palavra, né? Os profetas de Deus que traziam a palavra. Quando Cristo lá do céu enviava através do Espírito Santo a palavra, a revelação para o profeta, por exemplo, Isaías e Moisés, que estão aqui no capítulo 10 e no capítulo 11, para explicar isso aqui que eu estou explicando para vocês, né? O que seria essa justiça. Então aqui está muito detalhado. Se você ler os 2 capítulos, o 10 e o 11, você vai ver que Deus, através de Isaías, através de Moisés, ele repreendia o povo, ele chamava a atenção do povo para a lei. Ele sempre, quando o povo de Israel se desviava da lei, né? Quando Davi desviou da lei e adulterou, o que aconteceu? Deus mandou o profeta Natan lá. Então Deus, quando manda o profeta Natan lá, o profeta Natan tem enviado por Deus a missão de levar Davi de volta para a lei. Não adulterarás. Opa, Davi, vamos acordar, meu filho. Você pecou, tá errado. Tem que voltar para a lei, entendeu?
Então, é isso que você vai ver aqui, que estava faltando para o povo judeu, para o povo Israel. Entendeu? Eles estavam rejeitando os profetas, a justiça de Deus, a lei e também os profetas, procurando estabelecer a sua própria justiça. Agora, para ficar mais claro para você, tá? Porque todo mundo aí que prega contra a lei, dizendo que ela foi destruída por Cristo, pelo Novo Testamento, esquece de entender que o judeu não seguia a lei, né? Porque eles falam assim, essa lei é para o judeu, essa lei aí é o judeu que seguia, o povo de Israel, não é para o gentil. Então vamos lá para ver se realmente é assim. Você tem que ir pela palavra, você não pode ir pela sua cabeça, porque enganoso é o coração do homem. Então, Wagner Omos, se volta para a Bíblia, não é para sua cabeça, porque você quer entender não. Marcos capítulo 7, vamos ver se o povo lá judeu era fiel para a lei. Vamos ver se o jovem rico seguia a lei, como ele disse, né? Capítulo 7 de Marcos, o verso 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Então eles não tinham a justiça de Deus, nem na lei, nem obedecendo os profetas. Ensinando doutrinas. Por que eles não tinham a justiça? Porque eles ensinavam doutrinas que são preceitos, mandamentos de homens. Negligenciavam o mandamento de Deus para guardar a tradição dos homens. Então tá aqui, ó. Tá claro aqui na Bíblia que o judeu não guardava a lei. Então para de pregar por aí, você evangélico, que a lei é para o judeu, que só o judeu guardava a lei, que o judeu era fanático na lei, que ele obedecia a lei. Mentira! O judeu desobedecia a lei. Ele não obedecia nem a lei, nem os profetas. Eles não tinham a justiça. Entendeu? É isso que Paulo quer mostrar para eles. Ó, vocês não têm a lei porque vocês não têm o profeta. Vocês precisam de Cristo. Quem é Cristo aí? A palavra, né? Cristo é a palavra. João também tentou explicar isso para o povo de uma maneira diferente. Ele falou como? Lá em João capítulo 1. O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Entendeu? A luz que ilumina o mundo todo. Então Jesus é a palavra. Quando Jesus está lá no céu, ele, através do Espírito Santo, ele fala no ouvido do Espírito Santo. O Espírito Santo vem aqui e fala no ouvido do profeta, e o profeta fala para você. Entendeu? O que eu estou fazendo aqui, ó, estou falando para você, estou profetizando. Então, nesse momento, estou sendo um profeta. Não de revelação especial, não tive nenhum sonho, nenhuma visão. Mas eu estudei a palavra, o Espírito Santo me iluminou e eu estou transmitindo essa palavra. Então, isso é a salvação, esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da salvação. Essa é a salvação de Deus. É o que está acontecendo aqui agora, que você está sendo liberto pelos enganos, pelo pecado, entendeu? Então você está recebendo a vida eterna. Tudo que eu estou falando para você é o Espírito Santo traduzindo Cristo, colocando Cristo no seu coração. O que Paulo fazia lá era isso. Ele queria abrir os olhos do povo que estava cego. Entendeu? Estava sem entendimento. E os evangélicos, e o meu amigo aí, né, Wagner Omos, está sem entendimento, precisa de entendimento. Não entendeu. Foi adventista, mas não entendeu, né? O que é a verdade da lei, né? Porque infelizmente hoje na igreja adventista tem o que tinha lá com os judeus, tem o falso judaísmo, tem o falso israelitas, tem o israelita nominal, né? Só tem o nome na igreja. Tem o adventista nominal, que é a maioria, não sabe a Bíblia, né? Não sabe isso que eu estou explicando para você aqui. Mas o verdadeiro adventista sabe. Você precisa entender que Paulo em nenhum momento destruiu os judeus. Ele falou, tem que ser judeu no coração. Judeu não é aquele que é na letra, mas é aquele que é no espírito. Entendeu? Então o verdadeiro israelita é o que você precisa ser, evangélico. O evangélico verdadeiro não é aquele que só quer o evangelho, não. É aquele que aceita o evangelho e o Antigo Testamento.
Quando Paulo foi pregar nas igrejas lá do passado, quando ele ia pregar para os bereanos, o que ele usou? Ele usou o Antigo Testamento. Então ele não aboliu o Antigo Testamento, ele usou o Antigo Testamento para mostrar, né, por que algumas coisas foram alteradas, porque o próprio Antigo Testamento já falava de coisas que iam ser alteradas, que eram relacionadas ao sacrifício de Cristo. Então as leis relacionadas às festas, que eram relacionadas ao sacrifício de Cristo, isso foi abolido. Mas aquilo que é dado como lei de Deus, que é para a vida do universo, isso jamais pode ser alterado. Deus, se ele pudesse destruir a lei, ele não precisava ter mandado Cristo, não, gente, para morrer. Era simples, era só destruir a lei. Lá do céu, no seu trono, Jesus olhava para a terra e falava: acabou, não precisa mais seguir lei nenhuma, não. Pronto, você estava perdoado. Porque pecado é o quê? Você precisa entender o que é pecado. Parece que as pessoas não lê, né? Não lê toda a Bíblia, tem que aceitar toda a Bíblia, não é só um texto fora do contexto, não. Olha aqui o que diz 1 João. 1 João, capítulo 3, o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então não tem outro texto na Bíblia que vai explicar para você o que é pecado melhor do que esse aqui, ó. Tá claro, gente. Qual que é o objetivo do diabo? A explicar para as pessoas que a lei foi destruída. Se não tem lei, não tem pecado. E Satanás quer que você fique cheio de pecado. Por isso que ele quer tirar a lei. Ele quer dizer que a lei foi destruída. Mas Jesus, lá em Mateus, né? Lá em Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus fala o quê? Não penseis que vim destruir a lei aos profetas. Não vim para destruir, vim para cumprir. Assim como Jesus cumpriu a lei, você tem que cumprir também. Porque ele fala lá no capítulo 5, né, que se a sua justiça não exceder a muito a dos fariseus, se não exceder, se não for maior do que a deles, você não vai entrar no reino dos céus. Então você não pode tirar a lei como os fariseus tiravam. Porque os fariseus, na verdade, eles não guardavam a lei. Acabei de mostrar para vocês em Marcos 7. Eles ensinavam o mandamento dos homens. Eles fizeram as próprias leis deles sobre o sábado, sobre honrar pai e mãe. Eles não guardavam o mandamento honrar pai e mãe. Eles guardavam as tradições dos anciãos, que diziam que se você pagar uma propininha lá para eles, você podia desobedecer o pai e a mãe, por exemplo. Entendeu? Então é isso que você precisa entender. Judeu não seguia a lei de Deus. O fim da lei é Cristo. Por que o fim da lei é Cristo? Agora vamos lá nesse aspecto tão importante, né? Então se a lei não é para ser destruída, como os fariseus faziam, como é mostrado aqui, né? Até do verso 1 ao verso 3 do capítulo 10 de Romanos, se não é para a gente fazer como os fariseus que destruíam a lei, que destruíam a justiça, que não aceitavam os profetas, o que eu tenho que fazer então? Como é que eu entendo que Jesus é o fim da lei? É simples, você pega a palavra aí, ó, não precisava disso, né? Mas como está na moda aí o pessoal pegar o original, né? Então pega aí o original, vai aí no Google, vê, traduz aí para a Bíblia grega e vê o que é a palavra fim. Telos, né? Então, o que significa essa palavra telos, né? Então, o que significa essa palavra Cristo? Não quer levar você para o Pai, para a lei? Um leva para o outro, gente. Porque, veja bem, ó, vou te mostrar agora por que o fim da lei é Cristo. O que o objetivo da lei é Cristo. Quando o homem peca, no Jardim do Éden, ele precisa morrer. Porque quando a pessoa sai da lei, Deus está aqui, ó, a lei dele está aqui. Você saiu da lei, você morre, porque a lei é vida. Fora da vida existe morte. Então você vai morrendo aos pouquinhos. É como, por exemplo, se você estiver perto de uma luz, né? Se você está perto da luz, você tem claridade. Quanto mais você se distancia da luz, mais vai ficando escuro. Então mais pecado, né? Saiu da vida. Mais morte, mais destruição. Até chegar num ponto que você não existe mais, entendeu? Então Satanás saiu de Deus e ele está morrendo, está morrendo. Então a consequência de sair de Deus é a morte. Não é que Deus criou a morte, não é que ele criou a destruição. Ele criou a vida, ele criou a lei.
Só que quando você tem o livre-arbítrio que Deus criou, você pode escolher entre estar perto da luz e ter vida, ou você sair da luz da verdade e ter morte, destruição, entendeu? Então Cristo e o Pai é um só, né? Um leva para o outro. Deus leva para Jesus, né? Deus Pai leva para Jesus e Jesus leva para Deus Pai, é um só. Então, a lei leva você para Cristo e Cristo leva você para a lei. Você tem que estar unido a esses dois, entendeu? Só que você saiu da lei. Quando teve o pecado de Adão e Eva, Romanos capítulo 7, verso 10, fala que a lei que era para a vida se tornou para a morte. Então você agora tem morte, você precisa da vida, só que você não pode ir para a vida, porque a vida é perfeita demais. Você não consegue chegar ao Pai diretamente. Então você precisa de Cristo. Nós sempre precisamos de Cristo, né? Só que o que aconteceu lá no jardim? Cristo falou para Adão e Eva: não sai de perto do seu marido. Foi a primeira coisa que Deus disse para Eva, né? É para ficar junto. Não chega perto da árvore. E depois Deus ainda falou: não coma do fruto. Então teve 3 dicas de Deus. Essa era a palavra de Deus. Era Cristo que ia lá no jardim e falava com eles. Você vai ver isso lá em Gênesis, que ele falava, conversava com Adão e Eva. Então, quando Cristo explicou para Adão e Eva que não era para se aproximar do fruto, não era para separar do marido, né? Ficar perto do marido, né? E aí Eva foi lá, separou do marido, foi perto da árvore, desobedeceu já 2 vezes, depois come do fruto. E aí o que acontece? Cai no pecado. E aí, a lei que vivia nela, que era para a vida, que era natural ela obedecer à lei, agora ela não é mais natural. Agora ela não obedece mais à lei. Então, quando Cristo vem, ela teme Cristo. Ela não tem mais a lei de Deus, então ela teme. Entendeu? Sem a lei a gente teme. É isso que acontece. Ela ficou destituída de Deus, destituída da lei. Por quê? Porque ela desobedeceu Cristo, porque ela desobedeceu a palavra. Entendeu? Então, sem a palavra não tem. Aí, para ela voltar para a lei, ela precisa agora obedecer a palavra de novo. Ela precisa de Cristo novamente. Entendeu? Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 16, que ele não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então lá no jardim, Eva saiu de Cristo, saiu da palavra, e ela consequentemente saiu da lei. Então agora ela tem que voltar para Cristo para voltar para a lei. Entendeu? Então o objetivo da lei, quando lá no Sinai, quando no início lá, Jesus lembra eles, porque já tinha lei, né? Só que eles precisavam se lembrar, porque eles estavam no Egito ali e acabaram esquecendo. Então, quando Deus lembra eles da lei, eles percebem que é algo impossível de seguir. Que é uma coisa perfeita demais. Que eles não conseguem sozinhos pelas próprias obras, né? Então, o que eles precisam agora? Eles precisam de Cristo. Então, Deus não dá só a lei. Por isso que você vai ver aqui, ó, Romanos capítulo 10 agora, né? Você vai ver no capítulo 10 todo e no 11 todo, você vai ver várias vezes aqui falando de Moisés e de Isaías. Você vai ver aqui, ó, falando, ó, no verso 19 do capítulo 10. Pergunto, mas, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação, com a gente insensata, e vos provarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer. Entendeu? Então, ele fala aqui que Isaías e Moisés falaram. Então, Deus não deu só a lei. Deus deu Moisés. Deus deu os 5 livros de Moisés. Para que Deus deu a lei e mais 5 livros? Porque ali é a justiça de Deus. Primeiro ele dá a lei para mostrar que o povo não consegue sozinho. Para mostrar a incapacidade humana. Então agora, a lei tem o objetivo de fazer o quê? De fazer você ver que você precisa de Cristo. De fazer você ver que você errou também contra a lei e você precisa agora morrer. Só que você não pode morrer, porque senão você não vai viver eternamente. Então você precisa de Cristo para morrer no seu lugar também. Entendeu? Então você precisa de Cristo para pagar o seu preço e para te ensinar a voltar para a lei, para te ensinar a caminhar de novo. Você desaprendeu, então ele tem que pegar na sua mão. Você é cego agora, você não enxerga. Aí Cristo
pega na sua mão, paga o seu pecado, aí ele recebe o direito de pegar na sua mão, e aí ele vai, filho, vamos aqui, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cá, vem para lá, entendeu? Come isso, não come aquilo. Por isso que Moisés agora fala para o povo, ó, Levíticos 11, não pode comer certos animais, não pode comer certas coisas, porque isso aí vai atrapalhar vocês a seguir a lei. Então, Moisés pega na mão do povo e fala, segue aqui, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Deus falou para o povo entrar, né? Cristo falou para o povo entrar, depois que saíram do Egito, não era plano de Deus que eles morressem, que eles passassem 40 anos no deserto. Era para entrar direto na Canaã celestial, na Canaã terrestre. Então eles atravessavam ali o rio e já chegava. Só que eles ficaram com medo do gigante. E aí eles criaram as próprias obras, eles queriam dar a volta no deserto, né? Ficar 40 anos, o que aconteceu? Todo mundo que foi, morreu. Todo mundo que não obedeceu Cristo pereceu. Entendeu? Porque queria dar o jeitinho, né? Igual os brasileiros gostam de dar um jeitinho brasileiro. Então queria dar um jeitinho. O judeu queria dar o jeitinho brasileiro para ganhar a lei, para obedecer a lei. Criaram várias e várias regras. Não pode cuspir no chão, não pode caminhar tantos quilômetros, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo outro, só pode isso, pode aquilo. Então criaram várias regras humanas e escravizaram o povo nessas regras. E o povo, então, começou a ficar cego. Não tinha os profetas, quando Deus mandava Isaías falar, ó, tá errado isso aí. Não tem que seguir a regrinha, tem que seguir a regra de Deus, tem que seguir o profeta, a palavra de Deus. Tem que me seguir o que eu estou falando. O povo não seguia. Partiu Isaías no meio, cortou Isaías no meio, não aceitou Isaías. E aí Deus manda Naum, Obadias, Miqueias, Ezequiel, vários profetas, e o povo continua rejeitando. Por isso que o povo não tem a salvação, não tem a lei, não tem a vida, não tem o amor de Deus. Entendeu? Então, o fim da lei é Cristo, quando fala que o Paulo fala o fim da lei é Cristo, está falando justamente disso, do objetivo. O objetivo de Deus, através da sua lei, é levar você para Cristo, para que você, através de Cristo, consiga seguir a lei. Entendeu? Então, primeiro a lei te leva para Cristo, porque você vê que você é incapaz de seguir ela. Então, você que é sincero, vai ver uma hora, poxa, eu estou tentando, mas só bate a cabeça. Eu estou dando murro em ponta de faca. Eu estou tentando criar regrinhas, acordar cedo, né? Trabalhar tantas horas, juntar dinheiro, ser amigável com as pessoas, falar com fulano, não falar com ciclano. Então, estou tentando criar regrinhas aqui de relacionamento, de tudo, mas não estou conseguindo. Está dando tudo errado. Porque não tem a lei. Então, aí chega uma hora que você conhece Cristo. Alguém como eu pregando aqui fala, ó, você não tem Cristo. Acorda, por isso está dando tudo errado. Você não tem Jesus no coração. Né? Aí, não é assim, Pablo. Tá aqui, ó, 1 João. Tá vendo como é que bate tudo? Ó, 1 João, vamos ver se não bate aqui, ó. 1 João. Vai lá em 1 João. Capítulo. Vamos achar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, 1 João capítulo 4, verso 16. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Espera aí, não é esse verso aqui não. Espera aí, acho que é o 3. Deixa eu ver. Ó, achei. 3. 1 João 3, verso 4. Depois do verso 4, verso 6. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Então, aquele que transgride a lei, é isso que está dizendo aqui, porque pecado é transgressão da lei. Verso 4 está falando, capítulo 3, verso 4. Né? Então, se o pecado é transgressão da lei, então vamos traduzir o verso aqui 6.
Todo aquele que permanece nele não transgride a lei. Todo aquele que transgride a lei não o viu nem o conheceu. Então, Wagner Omos, você não conheceu Jesus ainda. Entendeu? É isso que o texto está falando. Você, evangélico, que está pregando que a lei foi abolida, você que não guarda a lei, que não consegue, é porque você ainda está em pecado, né? Romanos 6 não se cumpriu na sua vida. Romanos 6 fala, continuaremos no pecado? Continuaremos quebrando a lei para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei, né? Aí fala lá, continuaremos no pecado? Não, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado? Como? Nós que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que também nós andemos em novidade de vida. Então antes você não guardava a lei. Você era gentil na carne. Você não conhecia a lei e não guardava a lei. Mas agora, através dessa pregação aqui, você tem que conhecer a lei. Êxodo 20, vai lá. Você vai ver que você não consegue. Tenta seguir pelas suas próprias forças. Você vai ver que é incapaz de seguir. Mas a Bíblia fala que existe um poder. O fim da lei é Cristo. O objetivo da lei, dessa incapacidade que você tem diante da lei, é mostrar que você precisa de um sacrifício. É mostrar que você precisa de um Cristo. Cristo não precisava de um Cristo. Ele ia direto ao Pai. Ele é diferente de nós. E tem gente aí falando que Cristo é igual a nós. Mas Cristo não é igual a nós totalmente. Ele nasceu com as nossas fraquezas, mas não com pecado. Cristo não tinha esses desejos que a gente tem, essas vontades impróprias. Não tinha pensamento impuro. Entendeu? Isso não é tentação, não. Isso é seu. Romanos 7 fala, o bem que quero, isso não faço. Mas se faço, já não sei o que faz, mas é o pecado que habita em mim. Então existe um inconsciente que vive em você. Mas conscientemente você vai alcançar a vitória sobre o pecado. Você vai viver em conformidade com a lei. Você vai guardar a lei perfeitamente. Ah, Pablo, mas isso não dá a lei completamente para mim, porque ainda tem pecado na minha mente. Eu ainda penso coisa errada. Mas aí que está o sacrifício de Cristo. Para esse pecado inconsciente, que você não tem controle absoluto e total, Cristo pagou ele na cruz. Entendeu? Então você agora consegue guardar a lei. Opa! Glória a Deus, você tem Cristo para pagar esse pecado inconsciente, os pensamentos impuros, né? Mas você tem também a palavra de Deus, Cristo, para te conduzir aquilo que você consegue. Por exemplo, você consegue não adulterar, né? Você consegue não fazer o que Davi fez. Não consegue? Pois é. Talvez você não consiga em pensamento, talvez o seu pensamento vai pensar, né? Talvez ali dormindo você sonha coisa errada, ou deseja, né? Você quer aquilo errado, mas Cristo já pagou esse pecado, então não tem problema. Claro que você não pode continuar pensando em coisa errada. O pecado vai vir, mas você tem que, oração, Cristo, me ajuda. Estou sendo aqui bombardeado pelo pecado que habita em mim, então me livra. Me dá outro pensamento, me muda. E aí você vai praticando a palavra. E a palavra vai te mudando, vai te ajudando. E você está salvo. Isso é salvação. Entendeu? Aquilo que você pode fazer, você está fazendo. Que é obedecer a palavra. Né? Aquilo que você não pode, Cristo pagou por você na cruz. Então você conseguiu, através de Cristo, guardar a lei perfeitamente. Entendeu? Por isso que Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Ele é o objetivo da lei. Você precisa de Cristo, meu querido. E o fariseu não queria Cristo. Não queria um sacrifício, não aceitava o sacrifício de Cristo. Então é isso que você vai ver quando você lê Romanos capítulo 10. Quando você agora lê com essa visão, com esse estudo que eu fiz aqui com você, você então vai entender perfeitamente o que Paulo quer dizer em Romanos capítulo 10. Entendeu? Aí você vai aqui, no verso 14. Né? Antes de explicar isso, o verso 14, eu vou te explicar aqui o que está aqui no verso 8. O verso 8, gente, e o verso 9, que fala aqui,
se a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se isso aqui basta, né? Se só isso aqui literalmente basta, e o verso 13 também, ó, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se só isso aqui basta, então a Bíblia está se contradizendo, porque tem versos na Bíblia aqui, né, lá em Apocalipse, que fala: quanto, porém, aos covardes, aos inconstantes, aos insensatos, aos assassinos, aos idólatras, aos medrosos, aos feiticeiros, a essas pessoas não herdarão o reino de Deus, mas é o lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Mas vamos supor que uma pessoa que é assassino, né, que está enquadrado nesses aí que vão para o lago de fogo, uma pessoa que é assassina, se ela não se arrepender, se ela não mudar de vida, se ela não aceitar o sacrifício de Cristo por ela, né, para pagar os erros cometidos, e ela não mudar de vida, ela vai para o céu? Ou ela vai para o lago de fogo? Se ela acredita, ela segue isso aqui, ó, ela acredita, né, ela fala que acredita, ela invoca o nome do Senhor. Ai, meu Deus! Então, na hora de morrer lá, o avião está caindo, você vê lá os pilotos falando: ai, meu Deus, Jesus! Então, eles estão invocando, mas não mudou de vida, né? Não se arrependeu, não confessou o pecado. Vai para onde? Não adianta falar: ai, meu Deus. Não adianta falar da boca para fora. Tem que ser de coração. Tem que se arrepender de fato. Entendeu? Tem que mudar de vida. Então a salvação, meu querido, aqui ó, não está falando uma fé barata, uma salvação só de nome, não. Se você ler tudo aqui, você vai ver que não é só isso. Olha só a explicação aqui, vem no verso 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creem? Tá vendo? O que é crer, gente? Crer não é só falar. Tiago, capítulo 2, deixa claro para você o que é fé, o que é crer. Ele fala que a fé sem obras é morta. Se você fala, ele fala que até os demônios tremem, até os demônios sabem, até os demônios querem viver. Senão eles não estariam aqui até hoje perturbando a gente. Mas não basta querer viver, não basta querer saber que Deus existe, não basta invocar o nome dele. Você tem que crer. É o que está dizendo aqui o verso 10. Ó. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram, naquele que não obedeceram? Então não adianta você escutar essa live aqui e depois você continuar a mesma pessoa. Continuar pregando errado. Entendeu? Continuar vivendo errado. Se você está em pecado, então se ajoelha agora, pede perdão. Fala: Senhor, me perdoa, eu quero mudar de vida, eu quero viver isso aí que o Pablo acabou de falar, que eu entendi na pregação. Eu quero viver o Evangelho, eu quero guardar a tua lei, me dá poder. Eu aceito a tua lei, eu aceito a tua justiça, eu não quero ser como os fariseus. Se ajoelha aí, pede perdão por você não ter guardado até aqui, que aí Cristo intercede por você. Cristo entra no seu lugar, ele é o seu advogado. Ele não perde nenhuma batalha, nenhuma causa, ele ganha todas. Não importa a situação que você se encontra agora, não importa onde você está me ouvindo. Se você agora se render a Cristo, se você agora nesse momento fechar o seu olho e você se fechar para tudo desse mundo, como ladrão na cruz, não importa onde você esteja, não importa quem está aí do seu lado, não importa as circunstâncias. Mas quando você diz: lembra-te de mim, Jesus. Eu quero, Senhor, eu me entrego a Ti. Quando você fala isso, todos os anjos necessários virão ao teu socorro. O Espírito Santo toma conta da sua mente. Você é salvo. Você é salvo por essa graça, por esse poder, por esse Cristo. Cristo é a graça. A graça é mediante a fé. É obediência a Cristo. É obedecer a sua palavra, é Cristo vivo em você. E assim você recebe a lei. Que você, meu querido, receba a lei de Cristo.
a lei do Pai, o amor do Pai, que é a sua lei. 1 João capítulo 5, verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Se você deseja se entregar para a lei de Deus, se você quer se entregar para Cristo, para a justiça de Deus, então vamos orar comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua lei. Nós te louvamos porque o Senhor enviou o teu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar o nosso preço, para nos resgatar da imperfeição que temos por consequência do pecado de Adão. Existem pessoas por aí, Senhor, pregando mentiras, dizendo que nascem perfeitas e podem ser perfeitas. Mostra para essas pessoas, Pai, e para aquelas também que dizem que a lei foi abolida, mostra para elas a tua verdade. Mostra que apesar de termos nascido pecadores, falhos, apesar de sermos falhos até Jesus voltar, no nosso inconsciente nós podemos ter um consciente salvo, um consciente que nos dará a vida eterna, porque é Cristo que habita nele. Revela esta verdade para nós cada dia mais, Senhor Deus. Eu te peço que o Senhor liberte o Wagner Romos. Eu te peço que o Senhor liberte todos os evangélicos, todos os católicos, todos os cristãos. Que o Senhor nos dê vida eterna através da tua palavra, através de Cristo. Nós te pedimos, nós nos entregamos à obediência da tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.